Olá pessoal, sou o Marcelo, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube do Jesus Rede Vivo, na sessão 100% Chico Xavier. Pessoal, vocês já pararam para pensar aí a respeito da organização e da hierarquia lá no mundo espiritual? Então fique ligado aí que logo após a nossa vinheta, nós vamos passar essas informações para vocês, tá bom? Pode rodar aí, Mano Ney. Então, pessoal, nós estamos hoje trazendo umas informações para vocês a respeito principalmente do livro Nosso Lar. Vocês sabem que essa obra foi lançada no meio espírita no ano de 1944, de autoria do espírito André Luiz, né, através da mediunidade abençoada do nosso Chico, e trouxe uma série de informações aí para toda a comunidade espírita a respeito da organização no mundo espiritual, das diversas colônias espirituais que existem no além-túmulo. E é muito interessante, gente, quando nós paramos e ficamos analisando todas as informações que o André Luiz nos traz e que nos dá aí uma amplitude de vista aí a respeito da espiritualidade, daquilo que acontece no mundo que sucede a nossa vida na Terra, não é? Nosso lar, vocês sabem, as informações que nos são passadas têm a ver com a década de 40 do século 20, né? Como eu já disse, o livro foi publicado em 1944 e naquela época nós já estávamos na gestão, no 114º ano da gestão do governador de Nosso Lar, né? André Luiz não o nomeia, trata-o simplesmente como governador da colônia, governador espiritual, e ele estava ali já aquele tempo vivendo mais de um século da sua gestão. Ocorre, gente, que se nós considerarmos que ainda é o mesmo governador, queremos crer que sim, na colônia, então já está atingindo quase 200 anos aí da sua gestão lá em Nosso Lar, não é? Na época a colônia tinha 1 milhão de habitantes, né? Então é uma colônia de transição entre a Terra e o mundo espiritual superior. Como é que o André Luiz nos esclarece? A gente tem um capítulo lá do livro, que é o capítulo 8, né, que fala a respeito de organização dos serviços, em que o enfermeiro Lisias, que é o parceiro ali de André Luiz, no decorrer da sua convalescência, quando ele inicia o seu trabalho na colônia, vai explicando para o André Luiz a curiosa estrutura da colônia espiritual de Nosso Lar, a partir da governadoria, né, que é o órgão central e que gere toda a vida na colônia, mas que possui na sua estrutura a existência de 6 ministérios, não é? Cada um desses ministérios composto por 12 ministros, né, gerido, melhor dizer, vamos dizer melhor, por 12 ministros cada um deles, né? Então você vai ter o Ministério do Auxílio, o Ministério da Regeneração, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina, sendo que esses dois últimos, Elevação e União Divina, são os ministérios com funções, com atribuições mais ligadas à espiritualidade superior. Os demais 4 estão ligados mais ao trabalho junto ao umbral e junto à própria crosta onde nós encarnados vivemos. E além disso, gente, desta função de ministros, não é, que nós vamos considerar como os grandes responsáveis aí por estes departamentos, se assim podemos chamar, vinculados diretamente à governadoria, nós, no decorrer da coleção André Luiz e das obras, ele já inicia essa apresentação no livro Nosso Lar, ele vai nomeando, vamos dizer assim, certas funções ou cargos que existem na espiritualidade e que, logicamente, respeitam uma outra ordem de aquisição desses cargos, de promoção, vamos dizer assim, lá na espiritualidade, que certamente vão se basear nas nossas 2 grandes asas, que é o amor e a sabedoria. Então, são benfeitores, já conhecedores da vida e muito instruídos e também, além de sábios, também muito amorosos, que à medida que vão evoluindo no processo da espiritualização, vão galgando estes degraus, não é? E sendo logicamente responsabilizados por uma gama maior de corações, né, dentro das suas atividades, né? Então nós temos aí o governador, como nós já falamos para vocês, temos aí os nossos ministros, que lá em Nosso Lar são 72 ministros,
6 ministérios com 12 ministros cada um. Aí nós vamos ter uma interessante função, gente, que André Luiz coloca em destaque logo após essa situação dos ministros, que são os instrutores, não é? Instrutores que, ao nosso ver, por aquilo que nós vamos observando, são espíritos cultos e sábios e que já também respondem pela orientação de determinada comunidade de espíritos que estão ligados aos seus corações, não é? Além dos instrutores, logo a seguir nessa, vamos dizer, pirâmide de organização, né? Como dizem na administração, nós temos os assistentes, que também são espíritos cultos e respeitados e que respondem muitas vezes pelas chefias de departamentos menores, né? Instrutores, assistentes, nós vamos ter ao fim aqueles que talvez com menos experiência ou menos aquisições espirituais, são chamados de servidores ou auxiliares. Neste grupo, pelo menos em nosso lar, nós vamos encontrar os enfermeiros. Lisias era um enfermeiro, mas que tinha uma função diferente, era considerado um visitador, porque além de fazer o serviço de enfermagem, ele tinha condição de resolver algumas situações dos pacientes sob os seus cuidados. Nós temos os enfermeiros, nós temos um pessoal, uma equipe de vigilantes, que são espíritos responsáveis pela proteção da colônia, junto principalmente a situações envolvendo o umbral e espíritos ainda infelizes. E nós temos os samaritanos, que é uma organização de benfeitores que existe lá em nosso lar também, que fazem buscas no umbral, resgatam espíritos, enfim. Estes são os servidores que estão aí, vamos dizer, no início da sua luta de espiritualização. No decorrer da obra de André Luiz, ele vai citar, ou pelo menos vai dar alguns nomes a estes vários cargos aí que nós falamos, essas funções na espiritualidade que nós trouxemos para vocês. Então, por exemplo, no Ministério da Regeneração, nós vamos ter em nosso lar, nós temos ali já anotado o ministro Benevuto, que assim André Luiz se refere a ele, e o ministro Genésio, né, que são ministros da regeneração. E talvez a mais conhecida deles, não é? E também a mais respeitada, possui mais, na época, possuía mais de 1 milhão de bônus hora de serviço com Jesus, não é? Era, segundo André Luiz, o único espírito que mais o governador da colônia em nosso lar haviam visto Jesus nas esferas superiores da vida e uma verdadeira mentora, não é? Daquela colônia, uma das responsáveis da colônia nosso lar, que é a ministra veneranda, não é? Na regeneração também, gente, lá no livro Ação e Reação, nós vamos tomar contato também com outro ministro bastante elevado, que traz uma palavra lá, André Luiz, em Ação e Reação, que é o ministro Sânzio, não é? Muito bem. Os ministros do auxílio, quem que nós conhecemos aí na obra de André Luiz? O ministro Clarencio, que vocês conhecem, aquele que o resgatou do umbral, né? Ele aparece em nosso lar e também aparece no livro Entre a Terra e o Céu, é um orientador no livro Entre a Terra e o Céu. Existe um ministro no livro Libertação, gente, que nós não identificamos textualmente, que André Luiz diz que ele é do auxílio. A gente supõe que sim, não é, até pelas atividades que são realizadas lá, apresentadas no livro Libertação, e que André Luiz dá o nome de Flacos, um nome até meio romano assim, né? A gente não tem certeza que seja do auxílio. Estamos aí entre o auxílio e regeneração, desculpem. O Ministério da Comunicação, também André Luiz apresenta em nosso lar 2 ministros, Espiridião e o ministro Pádua. Agora, os ministros do Esclarecimento, Elevação e União Divina, nós não encontramos nenhum momento em que André Luiz nomeou estes ministros. Nós temos um benfeitor no livro Missionários da Luz, que é Alexandre, que é um espírito de alta hierarquia, não é? Que acompanha André Luiz, talvez o benfeitor nas obras de André Luiz, o de maior hierarquia espiritual. Não sabemos dizer se ele era um dos ministros desses 3 ministérios. No livro Obreiros da Vida Eterna, os espíritos também tomam contato com um benfeitor, a quem André Luiz chama de Asclépios, que é um benfeitor já de alta hierarquia, que vocês, lendo lá Obreiros da Vida Eterna, vocês vão ter essa informação. Não encontramos referências que eles possam ser ministros destes 3 ministérios.
Instrutores especializados, gente. Quem que nós temos? No livro Mensageiros, nós temos o instrutor Aniceto, culto benfeitor que orienta André Luiz no decorrer do Mensageiros. Nós temos no livro Obreiros da Vida Eterna a instrutora Zenóbia, também que aparece lá, uma responsável ali pela casa transitória de Fabiano de Cristo. Nós temos o instrutor Eusébio no livro No Mundo Maior, não é? Nos domínios da mediunidade aparece o instrutor Aulus. No livro Ação e Reação, o instrutor Druso também, de grata memória para quem gosta do livro Ação e Reação. E no livro Libertação, nós vamos ouvir as referências ao instrutor Gúbio também, na linda e apaixonante história de resgate de Gregório, capitaneada aí pelo nosso instrutor Gúbio. Assistente, gente, cultos e respeitados, como diz André Luiz, que exercem também chefias no mundo espiritual. Nós temos o assistente Jerônimo, no livro Obreiros da Vida Eterna, o assistente Calderaro, no livro No Mundo Maior, e o assistente Silas, no livro Ação e Reação. Aí depois os auxiliares, que são os enfermeiros, os sentinelas, os colaboradores diversos, vão aparecer pontualmente aí nas obras do André Luiz. Então, gente, existe organização, existe hierarquia no mundo dos espíritos, e André Luiz nos auxilia nesse raciocínio, até nomeando as funções daqueles amigos espirituais que lá trabalham, né? Então nós vamos dar o nosso joinha aí para a organização e hierarquia, o nosso carimbo de 100% Chico Xavier. Vamos aí colocar um organograma aí, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, pelo menos dessa estrutura de nosso lar. E o convite nosso sincero de que os nossos amigos estejam aí estudando a obra do nosso Chico, a obra de Kardec, que o nosso Jesus redivivo, a base doutrinária nossa será sempre essa, é nosso Senhor Jesus, é Kardec, é Chico Xavier. Então fica a dica para vocês aí, busquem informações e quando tiverem que buscar, vão na fonte, porque na fonte nós vamos sempre beber a água pura, tá bom? Muito obrigado a vocês, um grande abraço, fiquem com Deus. Curtam as nossas páginas nas redes sociais do Jesus Redivivo. A quem não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, a gente fica muito satisfeito, não é? Acompanhe as nossas lives, os nossos estudos, a gente faz isso tudo com muito carinho para todos vocês, gente. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.